como você está? Tudo bem? Que bom te encontrar em mais uma aula. A aula de hoje é de língua portuguesa e a gente vai trabalhar sobre os diálogos no texto, o uso dos dois pontos e do travessão. Você provavelmente já leu algum livro ou em alguma revista, em alguma folha, nos livros da sua escola, alguma história, algum texto onde os personagens conversam entre si. É igual a conversa minha com você ou sua com mais alguém. Você conversa, a pessoa responde, e aí você conversa, e a pessoa responde. Quando eu converso é assim, quando você conversa também é assim. E no texto também é assim. Só que no texto existem pontos que nos ajudam a entender quando uma pessoa começa a falar e quando outra termina. Então veja bem aqui, ó. O sinal de dois pontos indica que alguém vai falar. Então quando a gente vê esses dois pontinhos aqui, a gente já sabe que em seguida vai ter um diálogo. E o travessão é usado para marcar o início e o fim da fala de um personagem. Então, quando você vê o travessão, você sabe que ali é a frase de alguém, é o diálogo, a fala de alguém, tá bom? E aí você vai entendendo quando um fala, quando o outro fala, responde, né, a primeira pessoa. Vamos ver o exemplo. A cigarra e a formiga. Eu vou ler o texto e depois a gente analisa. A cigarra passou todo o verão cantando enquanto a formiga juntava os grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse de comer. A formiga então perguntou à cigarra: "E o que é que você fez durante todo o verão?" "Durante o verão eu cantei", disse a cigarra. E a formiga respondeu: "Muito bem, pois dance agora." Não quis dividir a comida dela com a cigarra, coitada. A cigarra só cantou e a formiga trabalhou e depois ela não quis dividir a comida, deixou a cigarra para lá. Mas olha bem esse texto, vamos analisar. Tem aqui a primeira parte, não vemos o primeiro parágrafo, não vemos dos dois pontos de travessão. Tem o segundo. Aqui na terceira parte, a gente vê o quê? Dois pontos. O que isso quer dizer? Que logo em seguida vai vir um diálogo, alguém vai falar. E de fato, porque depois aparece, olha só, o travessão, que é a fala da formiga. E o que é que você fez durante todo o verão? É bem importante dizer que aqui embaixo nós temos outro travessão, que é a fala da cigarra, e outro travessão para encerrar a fala dessa cigarra. Mas por que que aqui tem e aqui não tem? Veja bem, sempre que houver uma conversa, enquanto o personagem está falando, está numa linha, certo? Quando ele terminou de falar, se não vai ter mais nenhuma parte do texto que não seja fala, a próxima conversa, o próximo diálogo, a próxima fala vai vir na linha de baixo. E depois na linha de baixo, que aqui agora não tem, né? Mas vai ser sempre a fala de cada pessoa. Então vamos supor, eu estou falando com um aluno, e aí está escrevendo ali no texto. Em seguida o aluno vai responder, já é na linha de baixo. Então aqui não precisou colocar outro travessão, porque agora a fala vai para outra linha, já dá a entender que com outro travessão e na outra linha é a cigarra. Mas no fim da fala da cigarra tem outro travessão, por quê? Porque tem um pedacinho de texto. Mesmo que pequeno, aqui está escrito, disse a cigarra. Isso aqui não é mais fala da cigarra. A cigarra não falou assim, durante o verão eu cantei, disse a cigarra. Ela não falou assim. Isso aqui é texto, então tem o travessão para indicar que a fala dela terminou e o texto vai continuar. Aqui acontece de novo. Dois pontos, quer dizer que alguém vai falar, e o travessão, pois é a resposta da formiga. Mesmo que tenha só uma fala no final, tá vendo que não há uma resposta da cigarra de novo? Precisa colocar os dois pontos e o travessão, tá bom? Vamos ver um segundo exemplo. O menino estava sentado ao lado da mãe na sala de jantar quando indagou curiosamente: "Mãe, amanhã é hoje?" "Não, filho, hoje é hoje, amanhã que é amanhã." "Então, quando vai chegar amanhã?" "Amanhã, ora." No outro dia, assim que acordou, o menino mal levantou e tornou a perguntar: "E agora, mãe? Amanhã é hoje?" Estava curioso para saber quando ia chegar o amanhã esse menino. Vamos analisar esse texto aqui também? A gente viu logo ali na primeira parte já os dois pontos, então a gente já entendeu que em seguida viria um diálogo. E olha só, travessão numa linha, que a gente entende que é o filho falando porque começa com mãe. A mãe não ia se chamar de mãe, ela para ela própria. Então é o filho falando. Depois outro travessão na outra linha, então a gente já entende que é a outra pessoa respondendo, que no caso é o filho, tanto que ela já responde não, filho. O próprio texto dá a entender, né? Pela fala deles.
depois outro travessão, porque já é outra fala, e depois outro travessão, porque já é outra fala. Não precisou colocar no final, porque não tinha mais continuidade de texto no final. E aqui novamente, os 2 pontos e mais uma fala com um travessão. Deu para você entender? Então eu te desafio agora a pegar um papel, um lápis e escrever um diálogo. Ou você pode inventar 2 pessoas ou até mais pessoas conversando. Ou você pode conversar com alguém que estiver aí com você e ir anotando essa conversa para você treinar esse uso do travessão e dos 2 pontos, ok? Fique atento às atividades que a sua professora vai dar. A gente se encontra na próxima aula e bons estudos para você!